educação infantil tem a intenção de dar suporte às práticas pedagógicas implementadas pela escola, garantindo apoio ao professor e também diversidade de experiências para a criança. A linguagem utilizada em nossos materiais coloca a criança como elemento central das práticas educativas. Os enunciados que nós desenvolvemos aqui nos livros foram pensados para dialogar com as crianças, portanto apresentam um caráter lúdico com a intenção de garantir o interesse da criança na realização das propostas. Vejam, se vocês observarem os enunciados aplicados nas páginas, vão perceber que eles apresentam dois tamanhos de letras. Esses enunciados que apresentam tamanho de letra maior são os especialmente elaborados para a criança. Já esses outros que apresentam tamanho de letra menor foram desenvolvidos especialmente para os adultos que acompanham as crianças, ou seja, os professores ou então os familiares. Portanto, esses enunciados destinados aos adultos trazem informações importantes que podem ajudar na realização dos encaminhamentos. Então, fica essa dica com relação a encontrar determinadas informações relevantes para a realização dos encaminhamentos, caso a escola assim orientar, tá certo? Bom, além dessas informações gerais sobre a linguagem utilizada em nossa coleção, há algumas outras informações que eu também gostaria de compartilhar com relação à coleção como um todo. Por exemplo, as crianças do grupo 3, agora no segundo semestre, vão receber o livro de experiências, também vão receber o livro de material de apoio, o livro didático e também o portfólio Conectados com a Natureza. Então, esses são os materiais de segundo semestre do grupo 3. E um detalhe importante, este livro aqui, que eu denominei como livro didático, ele é composto por 3 partes, aqui no grupo 3. A primeira parte é o livro Brincadeira das Artes, a segunda parte é destinada ao livro Desenhar e a terceira parte ao livro Histórias em Cena. Veja que este livro pode abrir e fechar na parte que a criança desejar, tá certo? Então, assim foi pensado esse livro didático do grupo 3. Agora vamos ver os materiais didáticos do grupo 4 para o segundo semestre. Olha só, são 2 portfólios, Mundo Animal e Com as Mãos e os Olhos na Natureza. O primeiro portfólio que será utilizado é este aqui, da natureza, então em breve a gente vai conversar mais detalhadamente sobre ele. Além dos portfólios, a criança do grupo 4 recebe o livro de experiências, o livro de material de apoio e também o livro didático. Da mesma forma que do grupo 3, aqui no grupo 4, o livro didático também está organizado em partes. A primeira que eu apresento aqui é o Brincadeira das Artes, depois nós temos o livro Desenhar, em seguida o livro Letrar e por fim, o quarto livro do grupo 4, temos aqui o livro Numerar, certo? E também pode abrir e fechar na parte que a criança desejar, tá certo? Os materiais do grupo 5 são estes aqui, 2 portfólios, Natureza em Zoom e Dossiê da Turma. O primeiro que inicia o semestre é o Natureza em Zoom. A criança do grupo 5 recebe também o livro de experiências, o livro de material de apoio e também o livro didático. Aqui no grupo 5, o livro didático está organizado em 5 partes. Aqui o primeiro que eu apresento é o Brincadeira das Artes, seguido do livro Desenhar. Temos também o livro Letrar, o livro Numerar e, por fim, o livro Investigar. Então, todos esses livros compõem o livro didático. E vejam, todos esses materiais, portanto, que foram previstos para o segundo semestre, eles têm o apoio dos itens do material de apoio. Então, tanto algumas atividades do livro didático, quanto do livro de experiências, quanto a composição do portfólio,
são elaborados a partir de alguns cartões, envelopes, itens destacados aqui do livro de material de apoio. Portanto, o livro de material de apoio traz elementos para serem incorporados em todos os outros itens, tá certo? Um outro destaque ainda com relação à coleção como um todo que eu gostaria de fazer é a presença dessas formas que estão presentes nos livros de cada faixa etária, certo? Para cada faixa etária, portanto, nós desenvolvemos uma forma específica. Essas formas acabaram ganhando vida e estão presentes tanto na capa dos livros quanto nas páginas no interior dos livros. E elas ajudam a compor esse diálogo intenso com as crianças. Esses personagens trazem informações que são percebidas, são reconhecidas pelas crianças. Então, fica também aqui o meu convite para que vocês sempre explorem a presença desses personagens nas capas e nas páginas dos livros, portanto. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre a presença desses personagens no nosso projeto gráfico, eu convido então para acessar a animação que está disponível por meio do código que nós aplicamos nesta apresentação.